E aí galerinha, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal Matemática Fácil e Prática e hoje eu trago uma dica sobre um assunto do oitavo ano, raiz quadrada de um número racional não negativo, beleza? Então vamos se ligar aí na nossa aulinha e vamos aprender esse conteúdozinho bem rápido aqui e fácil. Raiz quadrada exata, certo? Olha só, exata de um número racional não negativo. Quando nós falamos em número racional, pessoal, nós temos que lembrar que neste caso aqui entra os números na forma fracionária, não é? Com B diferente de zero, e também os números na forma decimal, certo? E também decimal. Então vamos aprender como a gente calcula estas raízes, exatas no caso. Se o número representa um produto de dois fatores iguais, isso aqui a gente já sabe, né, não negativos, certo? Então, cada fator é a raiz quadrada desse número. E este número, ele é chamado número quadrado perfeito. Não é isso? Então, aqui no nosso canal tem uma aulinha falando sobre os quadrados perfeitos, os números quadrados perfeitos. Eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês, tá certo? O linkzinho do nosso vídeo. Então, por exemplo, o número 25. O 25, ele é considerado um número quadrado perfeito porque ele é o produto de dois fatores iguais, que é o 5. Então, ó, 5 vezes 5 é 25. Significa dizer que cada um desses 5 aqui, ele é a raiz quadrada de 25. Então, a gente sabe que uma raiz ela é quadrada, pessoal, quando o índice dela, este número que vem aqui, é 2. E nós não deixamos ele aparecer, porque quando a raiz é quadrada, a gente omite este número, tá certo? Então, não precisa colocar este número aqui na raiz, tá certo? A gente já sabe que isso aqui é uma raiz quadrada, beleza? O índicezinho aqui é 2. E o número que tem uma raiz quadrada exata, ele é chamado de quadrado perfeito, ok? Então, o 49 é um quadrado perfeito, ele possui raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Né? Por quê? 7 vezes 7, 49. Então vamos aqui praticar um pouquinho. Vamos ver essa conversazinha desse exemplo que eu peguei aqui para a gente trabalhar, que diz o seguinte, né? Esses dois meninos conversando. Renato, você sabe como podemos saber para calcular a raiz exata de 576? Né? Aí Renato responde, a Luana, podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativas um número que é elevado ao quadrado de 576. Então, nós podemos fazer por tentativa um número que multiplicado, quando eu digo elevado ao quadrado, é eu pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado, é como se eu fizesse um produto de dois fatores iguais, ou seja, multiplicasse o número por ele mesmo. Ok? Mas aí eu vou mostrar a vocês da maneira que tem na minha aula de quadrados perfeitos, 576. Eu ensinei como verificar se o número ele é quadrado perfeito. E se o número ele é quadrado perfeito, significa dizer, pessoal, que este número ele tem raiz exata. Então, como é que eu faço isso? Da maneira mais fácil. Em vez de você fazer por tentativa, nós fazemos através da decomposição em fatores primos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quem é o menor número primo? É o 2. Dá para mim dividir 576 por 2? Com certeza dá para a gente dividir, né? E o interessante é que quando a gente faz esta decomposição em fatores primos, nós conseguimos encontrar estas raízes quadradas de uma forma bem fácil e bem rápida, certo? Então vamos lá. 576 dividido por 2, isso aqui vai dar 288. Como 288 continua sendo par, continua sendo um número divisível por 2, então nós continuamos dividindo este número por 2. Então,
Isso aqui vai dar quanto? 144. Roberto, ainda dá para dividir por 2. Então vamos lá, ó. Por 2, isso aqui vai dar 72. Que ainda dá para dividir por 2. 72 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 36. Dá para dividir por 2 ainda. Isso aqui dividido por 2 vai dar 18. Que por sua vez também dá para dividir por 2, dá 9. Mas o 9 ele não dá para dividir por 2, mas ele é um múltiplo de 3. Então, ó, 9 dividido por 3 dá 3, que por sua vez dividido por 3 dá 1. Encerramos nossa decomposição. Como é que eu faço? Se eu quero, pessoal, raiz quadrada de 576, como eu falei para vocês, quando a raiz ela é quadrada, o índice da raiz é 2, certo? É 2. Então, tem que ser um número elevado ao quadrado para poder ter raiz quadrada. Então, com base nisso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar aqui de 2 em 2, ó. Certo? Na raiz é quadrada, eu vou juntar de 2 em 2, ó. Esse par aqui, este par e este par aqui. E observe que a gente ficou com 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Eu peguei os parzinhos aqui que eu juntei, ó. 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Aí o que é que eu falei para vocês? Para que o número seja quadrado perfeito, tá na nossa aula de quadrado perfeito, que está aí no cardzinho, se todos os expoentes forem par, significa dizer que este número aqui ele é quadrado perfeito, ou seja, ele possui raiz quadrada exata. Então é só a gente fazer o seguinte, ó. No lugar do 576 eu vou escrever sua decomposição aqui, que eu já organizei aqui, já juntei até de 2 em 2 para facilitar, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Existe uma propriedade na radiciação que diz o seguinte, ó. Se o índice da raiz for igual ao expoente de um número, de uma potência que tenha dentro da raiz, ó, se eles forem iguais, eu posso fazer isso, ó. Cancelar, e o resultado é esta base. Então, se vocês observarem aqui direitinho, o que é que acontece? O índice é 2. Eu posso cancelar com este expoente, com esse aqui também e esse aqui também. Então, eles vão sair de dentro da raiz. E aí eu vou ficar com, ó, para finalizar, ó, 2 vezes 2. Estou pegando essas bases aqui, ó, que eu cancelei com o expoente aqui, com a raiz, ó, vezes 2 vezes 3. E agora eu vou só multiplicar e encontrar a raiz, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, a raiz quadrada de 576 é 24. E eu encontrei através de quê? Do processo de quadrados perfeitos. Eu verifiquei se o número possuía raiz exata, primeiro para poder eu calcular o seu valor, a sua raiz. Ok? Qualquer dúvida é só assistir a aulinha de quadrados perfeitos que você vai entender. Mas aí, Roberto, como você falou, nós vamos trabalhar a questão de números racionais. Então, pode vir números decimais, como este exemplo aqui, ó. Eu quero a raiz quadrada exata de 42,25. Eita, que agora a gente vai ter que ter uma atençãozinha. Por quê, pessoal? Porque lá na aulinha de quadrados perfeitos, eu mostrei a vocês que os números quadrados perfeitos são aqueles que possuem raiz quadrada exata. Né? O 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, 64 e assim por diante. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, de 16 é 4, de 25 é 5 e assim por diante. Então, se a gente observar,
Eu quero aqui a raiz quadrada de quem, pessoal? 42,25. Então, o 42,25 ele vai estar aqui, ó, entre o 36 e o 49. O 36, qual é a raiz quadrada do 36? 6, porque 6 vezes 6, 36. Qual é a raiz quadrada do 49, pessoal? 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu já sei que a raiz de 42,25 vai estar entre o 6 e o 7. Ela vai estar aqui neste meio, certo? Ela vai estar aqui neste meio, aqui entre estes dois números aqui, entre o 6 e o 7. Então, como a gente faz isso? Então, agora vai ser por, né? A gente vai ter que procurar, certo? O mais próximo possível, né, de qual número vai se aproximar. Então, quanto mais próximo possível, a gente vai encontrar a raiz exata. Então, como é que eu fiz aqui? Eu já montei um esqueminha aqui para a gente não perder muito tempo. E aí eu fui fazendo o seguinte, 6,1, 6,2, 6,3. Eu não fiz o 6,0. Por que você não fez o 6,0? Porque 6,0 é a mesma coisa que 6. Né? Eu já sei que 6 vezes 6 é 36. Ponto. Então, a raiz é 6. E aí eu vou pegando os decimais aqui, 6,1, 6,2, 6,3. Então, quando eu pego esses números e elevo eles ao quadrado, eu encontro números quadrados perfeitos, só que decimais, racionais. E eles possuem raiz quadrada exata, né? E se você for observando aqui, quando eu cheguei aqui em 6,5 vezes 6,5, deu exatamente o valor que eu queria, que é a raiz de 42,25. Beleza? Então aqui a gente foi o quê? Foi procurando, certo? Eu encontrei primeiro qual era as raízes, em que espaço ele está compreendido, entre quais raízes esse número está compreendido. Então a gente viu que ele está compreendido entre a raiz de 36 e a raiz de 49, que é 6 e 7. E aí eu fui do 6 até chegar no 7, para mim poder encontrar. Então a gente reduz bastante, né, as nossas possibilidades para que a gente encontre este valor. Então espero que vocês tenham gostado da nossa dicasinha, da nossa aula, ok? Dê uma ajudinha aí ao nosso canal, se inscreva aí, né? Vamos dar aquele like, dar aquela força e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Valeu, galera! Tchau!